Ele já foi o vilão mais popular de Homem-Aranha, já se passou por anti-herói e hoje está por aí salvando o universo de ameaças divinas e cósmicas. Mas afinal, cara, você sabe a verdadeira origem do Venom e quais são os seus poderes? Cara, eu tenho certeza que tem muito poder que você ainda não conhece. Mas não se preocupa, cara, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a origem dele. Então vem comigo que esse vídeo tá muito top, mano. Vamos lá! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo. Estou começando mais um vídeo aqui no canal Monarca Nerd, cara. É isso mesmo. E dessa vez trazendo o segundo vídeo dessa série aqui no canal, cara, pra vocês, falando sobre a origem de personagens, ok? O primeiro vídeo que eu trouxe foi falando sobre a origem dos Eternos, onde eu expliquei pra vocês de onde os Eternos vieram, qual foi a origem deles e quais os poderes dos Eternos também, cara. E pra quem não sabe, o filme dos Eternos tá aí pra estrear, então se você ainda não viu esse vídeo, veja, cara, antes de você ir lá assistir esse filme dos Eternos no cinema, porque eu tenho certeza que você vai chegar lá entendendo muito mais coisa e entender muito mais sobre o filme também, ok? Então eu vou estar deixando o card aqui pra vocês desse vídeo, vão lá e confiram antes de você ir no cinema ver os Eternos, tá ok? E o segundo personagem que eu decidi trazer pra vocês, cara, aqui nesse quadro, é o Venom, cara, é claro. O filme dele estreou há um pouco tempo atrás aí você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a origem do Venom, vai ficar sabendo um pouco mais sobre o personagem, sabendo mais sobre a origem dele e vai entender o filme até um pouco melhor, tá ok? Então, cara, antes de eu falar sobre essas coisas aqui pra vocês, mano, eu preciso da ajuda de vocês, mano. Então aproveita e já deixa aquele like maroto aqui no vídeo, seu like é muito importante pra mim, me ajuda e me motiva a estar crescendo o canal cada vez mais, ok? E trazendo mais conteúdo pra vocês. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que vai estar saindo aqui no canal, cara. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos vídeos que estão vindo por aí. Eu tô preparando muita coisa legal pra vocês e vocês não vão se arrepender, beleza? E cara, compartilha esse vídeo com um amigo seu também, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece a origem do Venom. Muita gente conhece a origem do Homem-Aranha, mas não conhece a origem do Venom, cara. E tudo começou com o Homem-Aranha, cara. É isso mesmo. Se você não acredita, fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo agora, cara. Fica aí. Galera, o filme do Venom 2, Tempo de Carnificina, estreou aí há pouco tempo nos cinemas e você tem que concordar comigo que você gostando ou não do filme dele, ele foi um sucesso desde a primeira aparição nos quadrinhos. E nesse vídeo nós vamos ver a origem do Venom, que começou inclusive com um uniforme novo para o Homem-Aranha e se tornou um dos personagens mais populares da Marvel nos quadrinhos, nos jogos e também nos cinemas. Bom, a história do Venom começa antes mesmo do personagem dar as caras pela primeira vez nos quadrinhos. Antes mesmo do Homem-Aranha pegar o uniforme preto pela primeira vez em Guerras Secretas. Tudo começou com uma ideia enviada para a Marvel. Na época lá que os editores queriam novas ideias para atualizar os personagens. No meio de tanta ideia maluca, surgiu um modelo de uniforme preto com uma aranha vermelha grande no peito e os lançadores de teia na parte de cima das mãos, e que aquele uniforme seria criado pelo Reed Richards e por isso seria feito pelo mesmo material molecular dos uniformes do Quarteto Fantástico. Mas na hora a Marvel não curtiu muito a ideia e o uniforme, mas bolou cerca de $220 lá para o leitor chamado Rand Chiller por ter se esforçado e mandado a sua ideia. Mas mal sabia esse leitor que a ideia dele seria aproveitada para criar um dos personagens mais lucrativos das casas de ideias. E em 1984, em um evento chamado Guerras Secretas, a Marvel estreou o uniforme preto do Homem-Aranha com poucas diferenças da ideia original do Rand Chiller, o leitor que tinha dado a ideia, mudando só a aranha no peito vermelho do uniforme para branco, e foi a partir daí que o Venom começou a tomar forma. No planeta de batalha que foi criado pelo Beyonder, o Homem-Aranha acabou rasgando o uniforme original dele.
e descobriu que tinha ali um lugar onde o uniforme dos heróis poderiam ser consertado. E foi exatamente nessa sala que ele encontrou o simbionte na época e que ele acreditava ser só uma roupa alienígena. E não foi só os fãs de HQs que curtiram esse uniforme novo. O próprio Peter Parker achou maneiro o uniforme passando por ele, todo tipo o traje nanorobô do Homem de Ferro. O Peter Parker olhou aquilo e achou bom demais, já que com aquele uniforme preto ele não precisava ficar perdendo tempo com fluido de teia ou lançadores, já que o próprio uniforme produzia a teia para ele. E além disso, a roupa era mais resistente e conseguia se regenerar caso ela fosse rasgada. E sem falar que ela podia se transformar em qualquer roupa que o Peter Parker quisesse. Cara, imagina só você com um simbionte, mano, se transformando em qualquer roupa que você quisesse, cara. Você nunca mais ia ter que gastar dinheiro com roupa, né, velho? Então acho que foi por isso que ele achou uma boa ideia. Mas pensando bem, cara, eu acho que ele só poderia usar roupa preta, cara. Mas não importa, a maioria das pessoas gostam de roupa preta, né, velho? Então eu acho que isso não é problema pra ninguém, né? Enfim, depois de um tempo, o Homem-Aranha percebeu que aquela roupa era suspeita e que ele estava andando muito cansado depois que começou a usar aquele uniforme preto. E o cansaço era porque enquanto ele dormia, o simbionte pegava o corpo dele e saía pelas ruas para combater o crime de madrugada. Pô galera, pensa bem pra vocês verem, o cara tava sendo um Homem-Aranha 24 horas por dia, os bandidos não tinham paz com ele, velho. Com isso, ele levou o uniforme para o Reed Richards analisar e descobriu que se tratava de um alien simbionte, que se alimentava da adrenalina do corpo dele durante as batalhas. Daí então, os dois gênios, o Reed e o Peter, conseguiram tirar o uniforme usando uma arma sônica e fogo, que são inclusive as duas fraquezas do simbionte. Depois disso, ele foi aprisionado. Mas ele conseguiu acabar escapando e tentou se unir ao Homem-Aranha mais uma vez. Na verdade, galera, o simbionte ele gostava muito de estar com o Homem-Aranha, com o Peter Parker. Mas o herói não quis nem saber de ter o simbionte alienígena no corpo dele. Então ele deu um jeito de se livrar do alien usando ondas sonoras de um sino de igreja. E foi ali que ele se separou do simbionte e caiu fora dessa parceria. Então, a partir daí, o simbionte desiste do Peter Parker e vai procurar um novo hospedeiro. É a partir daí, galera, que a gente agora vai conhecer a história do seu novo hospedeiro, o Ed Brock. A história do Ed Brock começa quando ele perde a sua mãe durante o seu parto. E por isso, a sua irmã e o seu pai não gostavam muito dele, pois culpavam ele pela morte da sua mãe. Enquanto sua irmã jogava na cara do Ed que antes dele nascer ela tinha uma mãe, por outro lado, o seu pai tenta esconder esse sentimento de achar que o filho tem culpa. Mas apesar de querer disfarçar, o Ed sabe muito bem que o pai dele sente. Mesmo seu pai dizendo que ele não tem culpa, no fundo ele acha que o Ed é o culpado. E como o Ed desde pequeno nunca teve muita atenção em casa, ele procurava um pouco dessa atenção na rua, mas ele fazia isso de uma forma diferente. Ele roubava algumas coisas importantes de pessoas e depois devolvia falando que achou, para ficar com o mérito de herói e as pessoas acharem que ele era uma boa pessoa. Como por exemplo, uma vez ele roubou o gatinho de uma menina e depois falou que ele tinha achado ele em uma árvore, para que assim ele fosse notado e conhecido pelos meninos que moravam em seu bairro. O Ed tinha na sua cabeça que sempre quem era o mais forte e o mais rico eram os que venciam. Mas esse pensamento mudou enquanto ele estava em uma aula. E nessa aula o seu professor falava sobre a liberdade da imprensa e mostrou o quão poderosa a imprensa pode ser, podendo publicar algo que acabe com a vida de qualquer um ou alavanque a carreira de um desconhecido. Isso porque a mídia é muito poderosa e influente. Isso acaba
despertando um interesse no Ed, que resolve mandar um currículo para a empresa de jornalismo chamada Globo Diário, onde ele acaba conseguindo um emprego de estagiário. Um dia, o seu superior lhe entregou várias cartas de leitores do jornal e ele teria que abrir e ler e selecionar as melhores para ir para uma sessão de cartas do jornal. Acontece que uma dessas cartas era de um assassino que falava que havia matado uma policial e disse que ligaria para o telefone público da praça principal quando fosse meia-noite. O Ed achou que essa era a chance que ele precisava para se tornar um repórter de verdade. Então ele atendeu o telefone e conheceu o assassino, que se autodenominava Devorador de Pecados. Ele deu uma pequena entrevista para o Ed e disse que continuaria matando pessoas. Agora, sendo o único repórter que o assassino conversava, o Ed conseguiu publicar várias reportagens sobre esse serial killer e acabou ganhando um emprego que ele tanto queria. Tudo iria bem até que o assassino faz uma ligação para o Ed e diz que se eles não se encontrarem à noite na igreja, ele iria parar de dar entrevistas. Como para o Ed o seu emprego era tudo o que ele mais queria, ele se arrisca e vai encontrar com um homem na igreja. Chegando lá, o Ed conversa com o assassino. O homem não revela o seu rosto, mas diz que o seu nome é M. Greg. Os dias se passaram e finalmente o Ed publica o nome do assassino nos jornais, logo de manhã, quando chega no trabalho. Ele é parabenizado por todos até que ele é chamado para a sala de seu chefe, onde ele achava que iria ganhar uma promoção, mas na verdade era totalmente ao contrário. O chefe descobriu que o nome que passaram para o Ed era falso e que o Homem-Aranha tinha acabado de prender o assassino real que estava tentando matar o J.J. Jameson. Depois de ter cometido esse erro gigantesco, a sua vida só piorou. Foi a ladeira abaixo. O Ed acabou sendo demitido do seu emprego, acabou perdendo a sua esposa e acaba adquirindo um câncer. Depois de ter acontecido tantas coisas ruins na sua vida, ele vai até a sua casa e pega uma arma e tenta se suicidar. Não conseguindo realizar o feito, ele vai até a igreja para pedir perdão a Deus por ter tentado se matar. Ele tinha quase cometido um suicídio e foi lá pedir perdão. Só que essa mesma igreja que ele foi era a igreja onde o Homem-Aranha e o simbionte tinham acabado de se separar. Então, com o simbionte procurando um novo hospedeiro, ele acaba encontrando o Ed dentro da igreja e entra no corpo dele. Enquanto o simbionte se unia ao Ed, ele percebeu que o Ed também tinha um ódio enorme pelo Homem-Aranha, pois ele culpava o Aranha por tudo de ruim que tinha acontecido com ele. Então por isso que o Venom tem um ódio gigantesco pelo Homem-Aranha, porque quando ele encontrou com o Ed, ele viu que o Ed também culpava o Homem-Aranha por tudo que tinha dado errado na vida dele. Então um não gostava do Homem-Aranha e o outro também não. Acabaram se juntando e meio que se ligaram nisso. Então por isso que o Venom tem tanta raiva do Homem-Aranha assim nos quadrinhos. Então vamos lá. Enquanto o simbionte também tinha ódio pelo Homem-Aranha, percebeu o ódio que o Ed também tinha do herói. Ele se uniu a ele e foi aí que surgiu pela primeira vez o vilão Venom. O Venom é praticamente uma criação em conjunto com vários artistas. Mas os nomes mais famosos por ter criado um Venom que a gente conhece são o Todd McFarlane e o David McLean, que foi quem deixou o Venom bombadão com aquela boca sinistra lá, que ele mostra pela primeira vez para Mary Jane Watson na HQ de Espetacular Homem-Aranha 299 de 1988. E pelo contrário de que muitas pessoas pensam, o Venom possui sim vários poderes, cara. Entre os poderes do Venom, a gente tem praticamente todos os poderes do Homem-Aranha. Subir nas paredes, teias e até sensor de aranha aprimorado. Também tem super força, sendo além mais forte do que o próprio Homem-Aranha, fator de cura acelerado
imune ao sentido aranha, alta resistência e reflexos aprimorados, presas venenosas, ele pode voar, armazenamento corporal permitindo guardar objetos dentro do seu corpo, manipulação da própria matéria, conseguindo mudar de forma, criando novas roupas, armas e até se camuflar no ambiente, ficando praticamente invisível. Isso sem falar das habilidades como o simbionte, que permite ele se alimentar das emoções do hospedeiro, ouvir voz do cosmo, além, é claro, das habilidades que ele desenvolve em outros hospedeiros. E se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo aqui só contando a história completa do simbionte. Mas por enquanto, essa é a história e a origem clássica do Venom, antes do personagem ficar cada vez mais popular e a Marvel aprofundar ainda mais a história dele, criando aí toda uma mitologia com um deus antigo, Knu, que é responsável por criar o simbionte. Inclusive também dá para trazer um vídeo falando só sobre a origem desse cara Knu, que é considerado o deus do simbionte. Então se vocês querem que eu traga esse vídeo, deixa aqui nos comentários porque a história dele também é muito interessante, cara. E eu vou falar com vocês que eu curti demais toda essa mitologia nova que eles criaram sobre o simbionte. Essa coisa deles terem sido criado pelo Knu é maneiro pra caramba ver que o simbionte do Venom era meio que um rebelde e que não quis seguir as ordens do Knu. E que inclusive ele já passou por outros lugares antes de ir para o planeta Beyonder. É legal também ver que o simbionte passou por outros personagens, como por exemplo o Escorpião, o Flash Thompson e até teve filhos e netos como Carnificina e Toxina. Mas galera, na minha opinião, o mais legal que o Venom tem é essa conexão que ele tem com o Homem-Aranha nos quadrinhos. O que eu acho que tá faltando um pouco disso no cinema. Mas cara, quem viu aí o filme do Venom 2 e viu as cenas pós-créditos, sabe que isso pode acontecer o mais rápido possível, não é mesmo? Então agora só resta a gente esperar o filme do Homem-Aranha 3 para saber se eles vão fazer essa conexão ou não. Mas cara, outra coisa também que eu peço que você faça é ficar ligado por dentro de tudo que está acontecendo no universo Marvel. Tanto de filmes, quanto séries, quanto desenhos, como até histórias em quadrinhos, mano. Sabe um jeito que você pode ficar ligado, mano? É você se inscrevendo aqui no canal. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai estar saindo aqui, ok? Aproveita e já deixa aquele like maroto nesse vídeo, cara. Se você gostou da origem do Venom, eu tenho muita certeza que você não conhecia toda essa história da origem do Venom. Então se você não conhecia, agora você tá sabendo. Se você gostou, deixa aquele like maroto e aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu, cara, porque o filme do Venom acabou de sair e eu tenho certeza que muita gente ainda não viu. Se você viu esse vídeo aqui e for ver o filme depois, eu tenho certeza que você vai entender muito melhor as coisas, cara. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!